Olá, está começando mais um ponto de encontro. E hoje, um ponto de encontro muito descontraído, muito gostoso, e nós vamos ter a honra de receber um embaixador do Brasil. Está comigo o vereador André Rodini e também o Lauro Barbosa da Silva Moreira. Para todos que o conhecem, Lauro Moreira, que vem dar uma aula para a gente, algumas explicações, falarmos um pouquinho de Ribeirão Preto. É isso, né, vereador Rodini? Eu me sinto honrado de poder ter convidado um embaixador. Eu tenho que confessar que a minha admiração pelo embaixador Lauro é muito grande, mesmo porque é um sonho meu não realizado nessa vida, que foi o de seguir a carreira diplomática. Eu, quando jovem, pensei em ingressar no corpo do Rio Branco, do Itamaraty, no caso, né, para seguir a carreira diplomática. E já me deu um pito o embaixador, já lhe conto o porquê, que eu, por não dominar a língua francesa, eu me senti prejudicado para concorrer e tal, e acabei não concorrendo. E aí, um dia eu falei com ele: ó, embaixador, eu infelizmente não sabia francês. Ele: estudasse? Então, estou aqui com um gigante, um diplomata, um artista, um amigo, e que tem a honra de poder registrar essas memórias tão valiosas. Lauro, falarmos um pouquinho da sua essência, você que é um artista nato, como disse a própria Marizinha aqui conosco, um artista nato, e a gente tem que falar assim as palavras quando é querida e quando é muito bem colocada. Você é palestrante, você é musicista, você é um artista, você tem várias palestras que você ministra ao longo de todo esse seu largo conhecimento, mas fale um pouquinho de você para que os nossos telespectadores, junto com o vereador Rodini, possam conhecer um pouquinho mais essa sua trajetória. Já temos alguns vídeos, alguns trechos, temos aqui vários CDs, livros e também uma passagem pelo Jornal Nacional que o próprio Lauro vai contar para a gente. Em primeiro lugar, muitíssimo obrigado pelo convite de estar aqui hoje. É um prazer muito grande para mim ter esse contato com o povo aqui de Ribeirão Preto, com os espectadores, telespectadores. Agora, eu sou apenas um pobre homem de Póvoa do Varzim. Isso é uma definição. Quando perguntaram essa de Queiroz, quem ele era, ele disse assim: eu sou apenas um pobre homem de Póvoa do Varzim, que era o lugarzinho onde ele nasceu em Portugal. Né? Não, eu sou goiano, nasci em Anápolis. Na verdade, fui a Anápolis para nascer, porque na verdade, a minha família é mais de Itaberaí, sobretudo de Goiás Velho, e que vem de muito tempo, vem do século XVIII. Um português que saiu do norte de Portugal. Aliás, todo mundo que veio para o Brasil, ao longo do tempo, desses anos todos, sempre vem do norte. Você nunca ouviu falar ninguém do sul, curiosamente isso. Né? Curioso isso. Mas é uma cidade linda e veio para o Brasil, chegou ao Rio de Janeiro, devia ser jovem ainda, solteiro, e foi morar em Goiás Velho, quer dizer, em 1792, ou seja, ano do enforcamento do Tiradentes, inclusive, né? Que ele chegou ao Brasil e foi para Goiás Velho. E lá ele constituiu família, casou-se com uma mulher de lá. E daí vem o ramo da minha família. Portanto, eu sou goiano, assim, do fundo do Brasil. Né? Primeira coisa. Segundo, eu saí muito cedo de Goiás, eu fui estudar em São Paulo, estudei 5 anos em São Paulo, desde os 10 aos 15 anos de idade, interno no Colégio São Bento, no Colégio Arquidiocesano. Depois a família mudou-se para o Rio de Janeiro, meu pai foi político também. Meu pai foi deputado estadual, foi secretário de Estado em Goiás, foi deputado estadual, foi líder do governo, depois foi deputado federal. Qual é o nome dele? Para a Câmara Federal, chama-se Nicanor de Faria e Silva, Nicanor Silva. Foi primeiro secretário da mesa da Câmara naquele tempo, quando Goiás tinha apenas 8 deputados federais. Né? A bancada de Goiás era de 8 deputados. Ele foi então, no tempo do Casa Serra, desse povo todo lá, né? No Rio. Foi aí que nós mudamos para o Rio de Janeiro. E aí eu entrei para o Colégio Santo Inácio, terminei naquele tempo o curso clássico, né? E depois, finalmente, entrei para a universidade. Mas nesse período que eu fui para o Rio de Janeiro, eu comecei a 1000 atividades diferentes, eu comecei a fazer teatro. Né? Então nós tínhamos um teatro juventude, de que eu participava muitíssimo. Montamos várias peças.
Depois tínhamos o jornal, tinha um jornalzinho estudantil também. Estudantil não, era um negócio diferente, era fora do colégio. Fora da faculdade. Fora da faculdade. Não era faculdade ainda, não estava ainda não. Depois, então, finalmente, entrei para a faculdade, fiz Direito na PUC, no Rio, e criei o Teatro Experimental da PUC. Tivemos assim, participação em vários festivais, em Belo Horizonte, em Santos, com o Pascoal Carlos Magno naquele tempo. Ou seja, é uma infinidade de coisas, tá entendendo? E depois, então, que eu terminei a faculdade de Direito, resolvi, que já tinha resolvido assim um pouco antes, claro, fazer a carreira diplomática, prestar os exames para a carreira diplomática. Então conta pra gente, Lauro, como é que quando o vereador André Rodini coloca, que você falou, estudastes, o que é preciso para que esse jovem ingresse numa carreira diplomática? É claro que tem vários estudos, várias línguas, mas eu queria que você, uma pessoa que passou ali ao longo de toda a sua vida, representando aí o nosso país, você que é embaixador brasileiro, a gente tem a honra de tê-lo aqui na Câmara Municipal de Ribeirão Preto, através do nosso vereador André Rodini, que muito carinhosamente, todas as vezes traz pessoas ilustres aqui, abrilhantando um pouquinho mais o nosso ponto de encontro. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua carreira, para esses jovens que estão hoje assistindo ao ponto de encontro. Certo. Bom, a primeira coisa é o seguinte, para se entrar na carreira diplomática, você presta um vestibular. No fundo é um vestibular. É um concurso no Instituto Rio Branco. O Instituto Rio Branco é um curso que se faz ao longo de 2 anos. Mas para chegar a este curso, você tem que fazer esses exames prévios todos. Esses exames são muito puxados, realmente são muito puxados. Normalmente, no meu tempo eram 20 vagas, depois então aumentou um pouco, agora voltou a ser 20 vagas por ano. E muito concorrida, Lauro? 2.000 candidatos para 20 vagas, normalmente, assim, hoje em dia, 2.000 e tantos candidatos. Então, é de fato considerado um exame muitíssimo, e eu estou cansado de ver jovens muito brilhantes, muito preparados, que são reprovados, tá entendendo? Porque não, quer dizer, é uma maratona. Os meus exames começaram, me lembro perfeitamente, no dia 20 de dezembro e terminamos no dia 11 de março. Olha, quer dizer, são vários... exaustivo, né? Até exames físicos, né? Se fazia na aeronáutica, exame para piloto. Depois, exames psiquiátricos, tudo. E na parte de línguas, fundamentalmente francês. Agora, parece que francês não tanto mais, mas era francês. Ou seja, você podia fazer agora, porque o francês está em tempo ainda, hein, vereador Rodini? Está em tempo. Mas era francês, português, inglês. E acontece que as pessoas achavam que se reprovaria muito mais inglês, francês. Não, que reprovava mais era português. É mesmo? Olha só como a gente peca às vezes, né? E hoje a gente vê os nossos jovens saindo da escola sem saber redigir uma redação. Sem preparo, né? Sem saber ler e escrever português. É muito triste o que aconteceu com o Brasil da década de 70 para hoje, na década de 70 do século passado para cá, 50 anos o Brasil deteriorou demais. Isso mesmo, isso mesmo. Quer dizer, ou significa que os exames do Itamaraty hoje também devem ter baixado um pouco mais de nível, mas ainda correspondentemente está acompanhando ao nível que se baixou, está acompanhando no ensino. Agora, mas continua sendo muito difícil e o nível de reprovação é muito alto. É muito concorrido, né, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Quando o senhor viveu uma boa parte da história do Brasil do século passado e uma boa parte agora o senhor está vivendo atualmente. O que mudou no Brasil desde a ditadura, chamada ditadura, ou o governo, ou o período militar, até mais ou menos a década de 80, que foi aquele período de transição que passou por José Sarney, esse grupo todo, e foi parar com o impeachment do Collor. O senhor poderia trazer para a gente algumas memórias dessa época? Bom, em primeiro lugar, eu acho que o Brasil, eu estava olhando, por exemplo, pouco tempo atrás, uma tese minha do Itamaraty, um trabalho que você tem que, para chegar a nível de ministro de primeira classe, ou seja, para os embaixadores, você, além de passar os anos todos subindo na carreira, na hierarquia da carreira, você tem que fazer, para chegar, se candidatar a poder ser embaixador, você tem que fazer um curso de altos estudos. E você tem que apresentar uma tese. A minha tese
que eu apresentei, que hoje está ligeiramente ultrapassada, né? Mas era justamente o comércio do Brasil de 1961 a 1981 com os países do leste europeu. E veja bem o que mudou no Brasil. Em 61, por exemplo, nós tínhamos uma economia agrária, não é? Fundamentalmente nós exportávamos café. Produtos industrializados era muito pouco. O Brasil, então, a partir de, sobretudo, 65 e tudo, começa a se desenvolver, começa a ampliar os seus mercados, começa a distribuir melhor, não é? As suas exportações, abre o coeficiente para, melhora o coeficiente de abertura para o exterior, começa a se integrar mais, começa a deixar de lado apenas os mercados tradicionais, Estados Unidos e Europa, começa a buscar mercados na América Latina, não é? Na África, no Oriente Médio. Quer dizer, então a coisa começou a mudar por aí. E o Brasil mudou tanto, que eu estava vendo a estatística, da minha tese, por exemplo, nós tivemos um aumento de um comércio exterior nosso, em 1961 era de 2 bilhões e meio, e de volta. Exportação e importação, 2 bilhões e meio de dólares por ano. Daí a alguns anos, nós aumentamos em 1.750% esse negócio. E nós estávamos com 45 bilhões de dólares de comércio. A quem que o senhor atribui isso? Eu atribuo, tá entendendo? Eu atribuo ao fato do Brasil, de repente, em primeiro lugar, eu atribuo a um sujeito chamado Juscelino Kubitschek de Oliveira, que criou o Brasil moderno para mim. Entendeu? E outros vão dizer, mas acontece que inaugurou uma inflação muito alta. Não é verdade. É porque as pessoas falam sem saber. A inflação anual máxima que o Brasil teve com o Juscelino foi de 20%. Ao ano. Só que o Brasil, que foi gerado a partir daquele momento, é o Brasil moderno, é o Brasil de hoje. Eu fui estudar em São Paulo, eu disse a vocês, eu fui estudar em São Paulo com 10 anos de idade. A única maneira que eu tinha de comunicar-me com meus pais em Goiânia era por carta. Ou, se fosse muito urgente, era por telegrama. Telefone, nem pensar. Nem pensar. Até entre Rio e São Paulo, também, era muito difícil o telefone, da década de 50. Ou seja, o Brasil era um país... Asfalto, não existia asfalto no Brasil, eu nasci na Viaduto e um pedaço aqui da Anhanguera, no Brasil inteiro. E tudo isso, a coisa foi mudando. Não atribuo absolutamente tão pouco o fato de termos perdido completamente, ter abandonado a questão ferroviária, por exemplo, né, das linhas férreas. Também atribui muitas vezes o governo Kubitschek, porque deu prioridade apenas às rodovias. E não, é que naquele tempo o petróleo custava 3 dólares o barril. Era barato. 3 dólares o barril custava, quer dizer, a coisa mais barata do mundo que tinha era petróleo. Então o Brasil precisava abrir-se para o seu interior, quer dizer, teria que sair do litoral, onde nós ficamos 400 anos, 450 anos, né? E voltar para dentro do país, ocupar-se a marcha para o oeste. Explorar do Brasil, mais. Explorar, etc. Quer dizer, então, e isso se fez, para ser rápido, só podia ser feito através da comandando do estado de rodagem. E foi quando o Juscelino fez mais de 10 mil quilômetros de estado de rodagem. Né? E saindo do Rio, indo para Brasília, por exemplo, eu fui à inauguração de Brasília. Eu estava no Rio, morava no Rio, fui com meus pais à inauguração de Brasília, e que você podia ir por asfalto já, isso em 5 anos do governo Kubitschek. Antes você não tinha um palmo. Você podia ir por asfalto, por Belo Horizonte até Brasília, saindo do Rio, ou por São Paulo até Brasília, saindo do Rio. Beleza, hein? Quer dizer, o Brasil mudou o Brasil a completamente. partir daí. A indústria automobilística está ocupando, a indústria naval, quer dizer, a energia, as grandes hidrelétricas, né? Quer dizer, que mudou completamente a história do Brasil. A matriz energética do Brasil mudou aí. Exatamente, mudou aí. Mudou aí. Muito bem, eu não quero entrar muito no aspecto histórico, porque hoje é um dia de comemorar a cultura. E o senhor poderia dar para a gente um pouco da história do senhor, que como artista de teatro jovem, revolucionário, cheio de amor no coração,
Como é que era fazer arte naquela época e fazer arte hoje? Não tem nada melhor naquele fazer. Hoje eu não sei, mas naquele tempo... Como é que você constituía aí um diplomata, né? Que é, na época, e o Rodine me corrige se eu estiver errada, de uma tamanha importância, não que hoje seja menor, mas trazendo a cultura, trazendo a música, trazendo o popular brasileiro, que nós vamos mostrar aqui, você como roteirista também, trazendo aí um belíssimo trabalho. Como é que você casava aí, eu diplomata e eu também artista? Essa é uma boa pergunta. Porque eu, depois que entrei para o Itamaraty, obviamente eu deixei de fazer teatro. Aliás, eu fiquei numa encruzilhada enorme. Quando eu estava terminando a faculdade de Direito, eu digo, eu faço só teatro, eu não faço mais teatro. E eu resolvi deixar e fiz, então, uma outra forma de teatro, né? Seguiu outro caminho. Bom, a verdade é que eu me dei muito bem com isso e não fiz mais teatro, mas eu comecei a fazer cinema. Olha só que bacana! Eu gostava muito de cinema e tal. Eu tinha feito um curso de cinema e fui fazer Super 8. Cinema Super 8, né? E cheguei a fazer alguns filmes assim, quase que longa-metragem, né? Documentários e tal, sobre tudo. E aí eu fiz durante muito tempo, aí eu podia perfeitamente coadunar, como diz o espanhol, compaginar com a diplomacia. Mas ao mesmo tempo eu comecei a perceber também que eu poderia me dedicar a essa questão cultural justamente para mostrar, estar acompanhando a cultura do Brasil. Nós vamos inclusive mostrar alguns trechos, Lauro, e você vai me ajudando aí, porque o que a gente pôde perceber ao longo desse pequeno detalhe que nós vamos mostrar agora, são alguns trechos aí, quando você como roteirista coloca, é você mostrar um Brasil diferente do que é falado. E a época que você fez, falava-se muito de samba, escola de samba, exportar isso do Brasil. As mulheres, e a gente pode falar isso com tranquilidade, você mostrou um outro lado, um lado lindo que nós brasileiros temos, que é uma cultura diferenciada. Então ninguém melhor do que você, Lauro, para estar falando para a gente. Olha, você aí falando, queria que você comentasse esse momento para a gente. Isso aí, por exemplo, foi feito em Portugal, um espetáculo nosso, um espetáculo que eu criei chamado Uma Viagem através da Música do Brasil, que foi apresentado. Primeiro eu tinha criado um espetáculo muito parecido com esse em Barcelona, quando eu fui cônsul-geral lá. Criei o Clube da Música Brasileira de Barcelona e depois então criamos esse espetáculo que eu escrevi chamado Uma Viagem através da Música do Brasil, né? E depois fizemos 20 e poucas cidades da Espanha. 20 e poucas cidades da Espanha? Olha isso, vereador. Que importância que a gente tem hoje aqui no nosso ponto de encontro. Depois, então, nós voltamos, quando eu voltei para o Brasil, quando voltei para Brasília, e então resolvi reeditar, digamos, refazer aquele projeto que tinha sido tão bem sucedido na Espanha. 4 anos atrás. Exatamente, E aí em Brasília foi mais fácil para mim, eu era chefe do departamento cultural e nós criamos, até com apoio que me deu também o Ministério da Cultura na época, o VEFOR era o ministro da Cultura. E então eu montei então o espetáculo Solo Brasil, do grupo Solo Brasil. E na Espanha se chamava Som Brasil, porque Som Brasil, em catalão, na língua catalã de Barcelona, significa Somos Brasil. Som Brasil, para nós, é Somos Brasil. Então era um trocadilho que a gente tinha, que eu tinha feito. E Solo Brasil, não devia ser um trocadilho também, quer dizer, o solo do Brasil, o solar Brasil, né, da música. Olha que belíssimo. Então eu chamei esses músicos maravilhosos de Goiânia, de Brasília e um do Rio de Janeiro. E nós fizemos 20 países do mundo com esse espetáculo. Puxa, que beleza. 20 países, em 4 continentes. Nós tivemos, inclusive, na África, em Cabo Verde, e fizemos 2 espetáculos em Cabo Verde, vimos da Guiné-Bissau, quer dizer, nenhum grupo brasileiro tinha ido jamais a Guiné-Bissau. E língua portuguesa. Língua portuguesa, né? Exatamente. E me diga uma coisa, quando dessas passagens pela música brasileira, qual a música brasileira que mais lhe toca o coração? Qual o estilo musical brasileiro? Para mim é muito difícil dizer, não saberia dizer não. A bossa nova teve sua importância. Não, é fundamental, quer dizer, não, o que está nesse...
A música brasileira minha preferida é a que está toda nesse espetáculo. São 50, não, são pelo menos 9, 10 estilos diferentes. Né? Quer dizer, é a música tradicional, esse espetáculo. Não é? Exatamente. Que temos ali. Vai de Chiquinha Gonzaga até hoje. Até os dias atuais. Exatamente. Nós temos aqui também, eu vou falar, nós falamos do Jornal Nacional, Laura. Queria que você me falasse um momentinho, esse daqui, eu vou mostrar para que todo telespectador descubra um pouquinho, eu vou por aqui, nós estamos, que é um CD, Manuel Bandeira, o poeta em Botafogo. Conta um pouquinho, porque parece que foi matéria no Jornal Nacional e o Rodine quer também conhecer, assim como os telespectadores. Isso foi uma história muito bonita, porque nós tínhamos amizade com o Manuel Bandeira, claro, e ele de vez em quando ia em casa. Eu já era casado, inclusive, com a Marli de Oliveira. Que a Marli de Oliveira está aqui também, interpretada por Lauro Moreira. Nós vamos mostrar para vocês também a importância hoje do nosso convidado, através do vereador André Rodine, que nunca deixou de atender a gente, o vereador agradecendo mais uma vez e trazendo aqui uma pessoa extremamente bacana no nosso ponto de encontro, mostrar um pouquinho a história, né? História tem muito. E aí? E aí, então, no caso do Manuel Bandeira, um dia ele esteve lá em casa, um dos dias, e eu morava no Rio de Janeiro, na praia de Botafogo, exatamente em frente aí, nesse prédio aí, aparece na capa do disco. E aí ele chegou para mim e disse assim, eu estava ali fazendo qualquer coisa, ou de poesia, gravando, naqueles gravadores de rolo ainda, aquelas melhores que tinha, né? E aí ele disse assim para mim, Lauro, eu gostaria que você gravasse algumas coisas minhas aí. Você sabe que eu digo muito bem meus poemas, né? Eu falei, ótimo. Ele estava com 80 anos. Aí eu falei, mas é pra já então. Aí fechei logo a janela, morava no 12º andar, fechei as janelas e tal. E dei para ele uma antologia dele. E ele começou a escolher os poemas e começou a ler. E eu fui gravando. De repente ele errava e disse, errei, volta aí. E eu voltava. Olha. Eu voltava, infelizmente voltava. Aí começava de novo e tal. Bom, acabou aquilo, muito bem. Foi uma coisa, foi uma graça que a gente fez e tal, ótimo. E eu gravei, guardei, né, aquela fita. Logo em seguida, 6 meses depois, eu fui para o meu primeiro posto. Eu tinha 20 e poucos anos naquele tempo. Foi o primeiro posto, que foi Buenos Aires. Eu chego na Buenos Aires, daí a mais 6 meses morre Manuel Bandeira. E aí fizemos até uma homenagem a ele lá no Centro Cultural do Brasil e tudo, foi uma coisa muito bonita. Bom, e eu fiquei com aquela coisa guardada, como eu tinha outras coisas também, vozes também gravadas, mas essa do Bandeira era muito especial, né? E o tempo se passou, eu fui para o posto, fui para Genebra de Buenos Aires. 7 anos depois eu voltei para o Brasil, fiquei aqui muito tempo, guardando sempre essas fitas, essas coisas. Fui para outros postos, fui para o Washington, quer dizer, eu guardava aquilo de tempo, já não tinha mais, não existia mais, o meu coisa já tinha sumido numa viagem dessas, tinha sido substituído por cassete, por mini cassete, aquelas cassetes já e tal. Bom, um belo dia eu era embaixador no Marrocos, e eu fazia muita coisa na rádio lá no Marrocos, sobre o Brasil e tal. Inclusive levei o Solo Brasil ao Marrocos também. Olha que espetáculo, fizemos vários espetáculos lá. E aí eu disse ao diretor da rádio se eles não tinham lá ainda um gravador daqueles de rolo antigo e tal. Tem. Falei, não, porque eu tenho assim, uma coisa que eu gostaria de ver se funciona ainda, porque no meio de tantos anos, né, calefação nas casas e tal, essa coisa, tal, umidade, casa de porto, né, de mudança. Aí eu levei para ele, chamou o técnico, botou lá na coisa, de repente sai a voz do Bandeira como se tivesse sido gravada na véspera. Olha que beleza. 36 anos depois que aconteceu isso. Que relíquia. Coisa boa, hein? 36 anos depois. Diante de uma coisa como essa, quando eu contei isso para alguns amigos, disseram, o que é isso? Mas é um tesouro, que não é possível e tal. E o rapaz lá, o técnico, o senhor quer que grave uma coisa? Não, fez então um CD para mim, claro. E aí é que eu vi, foram 26 poemas que o Bandeira tinha gravado em casa. Deus, que relíquia, que coisa. Aí foi uma coisa, eu fiquei emocionadíssimo de ouvir a voz dele, de repente, senhor. E aí, passado um tempo, então eu voltei para o Brasil e fiz esse disco. E o disco é um disco muito especial,
A primeira faixa conta exatamente, a primeira coisa conta exatamente o que eu estou falando aqui, contando a história do clube. Contando a história. Exatamente. E depois, é o Bandeira falando, dizendo os poemas dele, um por um. De vez em quando se ouve assim, a buzina de um carro lá no fundo, lá embaixo, tá entendendo? Quer dizer, não foi em estúdio, portanto, foi a essência, quer dizer, a coisa vivida. Isso que é importante. É lindo nesse aspecto. Bom, eu fiz a coisa, quando eu vi que eram 26 poemas, são mais ou menos 25, 26 minutos também, porque os poemas do Bandeira são curtos em geral, e aí eu falei, não, eu tenho que dar um jeito disso, eu vou ampliar agora, eu vou fazer uma homenagem a ele gravando outros 26 poemas dele. E o Bandeira era muito amigo do Camargo Guarnieri, grande Camargo Guarnieri, um grande músico clássico brasileiro, e eu então resolvi pegar uma música do Camargo Guarnieri para separar com o Bandeira a parte dele e da minha parte. Bom, com isso, nós fizemos esse disco. Desse disco que eu fiz um espetáculo de palco, não é? Em que convidei uma grande artista, uma grande pianista, que é a Sônia Maria Vieira, do Rio, que eu conhecia desde sempre também, para me acompanhar. Então nós fizemos o Manuel Bandeira, começa todo o espetáculo, está com o Bandeirão o tempo todo, luzes da plateia, baixa e tal, e o Manuel Bandeira falando. Meu Deus, e aparecendo as fotos deles de vez em quando, uma coisa assim. Que entendeu? bacana. Uma coisa impressionante que foi. Um sarau maravilhoso. Foi uma coisa muito especial. Estreamos na Academia Brasileira de Letras, na Academia. Fizemos em 10 lugares diferentes, 10 capitais aqui do Brasil. Brasília, Goiânia, a coisa boa é isso. Aqui em Ribeirão Preto, no Sesc, fizemos. Bacana. Isso foi muitos anos. Bom, aí de repente recebo um telefonema da Globo. Eu estava em Brasília, morava em Brasília, convidando para ir ao Rio de Janeiro, está acompanhando para fazer uma gravação, que eles queriam gravar. E eu fui, gravou, para o Jornal Nacional. E aí tem 3 chamadas do Jornal Nacional e tem um bloco inteiro sobre o Manuel Bandeira. Tamanha importância. Nós temos mais alguns vídeos para passar, que aí o Lauro vai falando, mas o Rodine tem também a sua fala. Eu quero perguntar uma coisa aqui, porque o senhor passou pela Biblioteca Padre Euclides, aqui em Ribeirão Preto. O senhor foi diretor da biblioteca aqui em Ribeirão Preto? Fui presidente do conselho da biblioteca, né? Certo. Foi uma época, aliás, diga de passagem, eu doei minha biblioteca particular para a Biblioteca Padre Euclides agora. Depois, seu acervo você doa, então. Que bacana. Foram nós estamos mostrando ali o momento seu também, Lauro. Olha lá. Nós estamos mostrando onde você fala do piano. Nós tivemos aí a oportunidade de ver. Mais uma vez. Ela deve estar cantando aí, é a questão da época, né? Porque esse espetáculo, talvez eu não tenha explicado melhor aqui para o público, esse espetáculo, ele compreende a música brasileira de finais do século XIX, não é? Até o final do século XX, até agora, digamos, praticamente. Então, é uma história, se vê cronologicamente os primeiros anos, então aquelas primeiras músicas. E essa música que estão tocando, se não me engano aí, pelo que eu estou vendo, é justamente o primeiro samba gravado no Brasil, do Donga, pelo telefone, não é? Pelo telefone. Então, antes de cada. São blocos de 4 músicas, 5 às vezes. Características absolutamente importantes de cada uma dessas épocas. São 9 blocos diferentes. Né? Bem, seria o caso da gente pensar em reeditar esse espetáculo aqui em Ribeirão Preto. Com certeza. Olha, eu vou lhe dizer o seguinte. Olha que ideia. Eu vou lhe dizer o seguinte, sabe quando foi que esse espetáculo se apresentou aqui? Há uns anos atrás, lotamos o Teatro Pedro II. Já tem muitos anos. Foi Feira do Livro? Depois viemos, está podendo, para a Feira do Livro de novo. E foi na Feira do Livro que nós fizemos a abertura da Feira do Livro com esse espetáculo. Olha. Mas quantas vezes fizer esse espetáculo, está podendo, será sempre uma coisa. Vai lotar. Nós temos só 2 minutinhos para encerrar o programa. Eu falei, Rodine, quando o papo é bom, é gostoso, Lauro, é muito bom. Lauro Moreira, hoje abrilhantando um pouquinho aqui os estúdios da TV Câmara, nosso ponto de encontro, o vereador André Rodine também. Mas o que eu acho bacana, Laura, de toda essa tua importância, a tua simplicidade quando você vem aos estúdios, quando você traz um pouquinho do seu conhecimento para a gente, junto com o vereador, é de você levar a música popular brasileira para todos esses países que você fala aqui e mostrar que nós brasileiros temos sim condições de mostrarmos que não somos só samba. Não é só a mulher pelada, desculpa, assim, talvez
falar com essa clareza, mas de mostrar que nós temos sim uma cultura invejável. Não há dúvida nenhuma. E ninguém melhor do que você para falar um pouquinho desse gancho que eu te dou aqui agora, Não, quando mas não- você leva aí essa... Você tem toda a razão, você tem toda a essa razão. Quer dizer, maestria, havia, esse infelizmente, espetáculo. infelizmente, havia uma certa tendência no tempo da Embratur, durante muito tempo da Embratur, essa de... Agora tem um cartaz com tudo, né? Que eu vou poder fazer propaganda do Brasil, das praias, está acompanhando das mulheres O show do acompanhando o Sargentelli. show dos biquínis e tal, quer dizer, e né, isso era a atração para o turista. E de repente você vai e mostra, está acompanhando que você pode fazer poemas, recitais para tu quanto é lugar, viu fazendo recital de poesia para tu quanto é lugar, quer dizer, então, e literatura, bom, Machado de Assis, por exemplo, bom, não teria que ficar 3 horas aqui conversando, só sobre Machado de Assis em Portugal, eu fui embaixador em Portugal, e o meu maior prazer foi ter conseguido recuperar a memória de Machado de Assis em Portugal. Olha, Fizemos vários seminários. Você precisa ver que coisa que foi. Importância de um escritor nesse know-how, né? Machado, evidentemente. Espetacular. maravilhoso. Eu espero que os nossos artistas, funcionários públicos, concursantes do Itamaraty levem consigo um pouco dessa bagagem, que a gente não passe vergonha desde cantores que esquecem hino nacional até a mais baixa turma dessa cultura super popular, em detrimento da nossa cultura erudita Verdadeira. brasileira, que é Verdadeira. muito importante, é muito forte e não pode ser apagada com a nova onda woke que toma conta do Brasil todo aí. Mas não há a menor dúvida. Um prazer recebê-lo aqui, viu, embaixador? Eu que agradeço muito pelo convite. E quantas vezes quiserem conversar sobre o Brasil Com e certeza, cultura brasileira, o vereador eu estarei falando- inteiramente disposto. A gente vai trazer sim, porque Ok, isso é uma tá cultura pra gente também, viu, E que o Lauro? senhor sirva de inspiração para muitos certeza. jovens que estão agora prestando o Enem, com esse perfil ideológico aí, mas que precisam saber as operações básicas de matemática e a língua portuguesa. Se quiserem ouvir, se quiserem rapidamente estudar um pouco mais, está acompanhando para vestibular, pode ouvir o meu podcast. Eu tenho atualmente um podcast, sai no passa o endereço. 31º capítulo já, de poetas da língua portuguesa, em que eu falo sobre o poeta e depois eu digo poemas daquele poeta, tá entendendo? Tá aqui, Laura, tá no Spotify, tá em todas as coisas de áudio da Lauro? internet. Lauro Moreira, prosa e verso. Lauro Moreira, prosa e verso, entra no Spotify, conheça essa obra literária maravilhosa. Com certeza vai ser um prazer ler e ouvir Lauro Moreira aí, ó, você pode assistir, você pode ouvir e aí você tem aí um pouquinho mais dessa nossa cultura. Nosso ponto de encontro vai ficando por aqui, amanhã tem mais, eu espero vocês.